Boa noite, amigos e amigas espíritas, simpatizantes do Espiritismo, pesquisadores do conhecimento espírita, amigos e amigas espiritualistas. Boa noite a todos vocês sintonizados nesse momento para mais esta reflexão, para mais este estudo dos ensinamentos de Jesus. Boa noite. Nesta quarta-feira, vamos mais uma vez a um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. É o capítulo 114, que fala exatamente sobre as cartas do Cristo. Uma reflexão bem interessante. O texto nos diz o seguinte, para começar já refletindo. Emmanuel nos diz o seguinte: as cartas do Cristo. A introdução vem exatamente com um trecho do capítulo 3, versículo 3, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Essa é a introdução retirada do livro, retirada da segunda epístola aos Coríntios, foi escrito por Paulo, está no capítulo 3, versículo 3. E aí Emmanuel comenta: é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábua de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando a mensagem no coração dos companheiros sinceros, seu testemunho espiritual constituiu-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margens a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhes conservam fiéis são as suas cartas divinas à humanidade. Esses documentos vivos
de santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Então, esta é a mensagem. Este é o capítulo 114, as cartas do Cristo, que nos leva à seguinte reflexão. Falamos muito sobre o Evangelho, a Bíblia. Mas se prestarmos atenção, toda a Bíblia, principalmente o período em que narra a passagem de Jesus, ela foi escrita por terceiros. Não foi por Jesus diretamente. Jesus foi o personagem central, principal do Novo Testamento. Mas não foi ele que escreveu o que a gente tem hoje nos livros, nas apostilas, o que a gente tem hoje traduzido sobre a sua vida. Foram apóstolos, foram cristãos, 10, 20, 30, 40 anos depois da passagem do Cristo, que tomando conhecimento e tendo acesso aos escritos mais antigos, como de João Evangelista e outros, foram também ganhando inspiração, vivendo experiências e deixando muitas passagens também escritas em diversas línguas. Então, esse é um ponto. Só que, como o próprio texto diz, Jesus foi o grande autor de tudo isto. Ele não escreveu com as mãos, mas ele escreveu, introduziu os ensinamentos dele no coração de cada ser humano. Está lá. Alguns já despertaram para estes ensinamentos. Outros ainda não. Mas está lá. Faz parte do contexto que compõe o ser humano. Faz parte da essência da vida de cada um. Temos isto dentro de nós. Quando Emmanuel diz, é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Exatamente o que falamos agora há pouco. Ele não se preocupou em escrever
cartas, legados, livros, mensagens, ele praticou. O bem, ele ensinou o amor, ele foi o porta-voz da Boa Nova. Autorizado por Deus, concessão dada por Deus. Deus que o colocou como governante do planeta Terra, concedeu a ele o direito de vir encarnar uma só vez neste planeta por ele, governado para trazer a Boa Nova. As figuras notáveis da Terra sempre assumiram sua passagem no planeta, endereçando-a à posteridade, a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábua de pedra, seja em documentos envelhecidos. Moisés deixou os 10 mandamentos, os apóstolos deixaram os evangelhos, mas tudo isto sedimentado nos ensinamentos das leis divinas, as leis de Deus, e dos ensinamentos de Jesus, que resumiu estas leis para toda a humanidade. Então, a mensagem de sabedoria e de amor de Jesus ficou gravada no coração. Foi passando. Foi falada de diversas formas, em diversas línguas. Foi levada por diversos caminhos. Mas essa mensagem de sabedoria e amor, ela leva sempre em direção ao Criador, a Deus, Deus único e verdadeiro. Então, Jesus se preocupou em deixar na consciência, no inconsciente do homem, do ser humano, a sua mensagem. Pois ele sabia que os tempos passariam, mas a verdade não iria passar. A verdade permaneceria. Tudo iria acontecer, como a história da humanidade é repleta de acontecimentos, de guerras, de confrontos. Tudo isto iria acontecer, mas a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o ensinamento do amor, o ensinamento da caridade, o ensinamento da justiça divina, sempre que é lembrado e colocado em prática, faz o homem evoluir, faz o homem melhorar, faz o homem renovar, faz o homem regenerar, faz o homem ressurgir. Faz o ser humano se transformar em uma nova pessoa. Essa é a essência do ensinamento de Jesus, que ficou gravado na essência de cada espírito que segue sua vida existencial, evolutiva. Com Jesus, porém, o processo não foi como o dos tradicionais. Não é isto? Acabamos de ver exatamente isto.
Muitos escreveram, deixaram legados, atestados, testemunhos escritos, mas Jesus só deixou o ensinamento do amor, da paz, da união, da fraternidade, da justiça, da honestidade, da humildade, da caridade, da bondade. Sentimentos nobres, sentimentos puros, que todo ser humano tem. Luta contra eles. Muitas vezes tenta omitir, abafar esses sentimentos. Tenta despertar outros tipos de sentimento. Mas está lá. Está na essência. Um dia no processo evolutivo será preciso despertar essas qualidades. Quando? Aí é o tempo de cada um. Aí a capacidade evolutiva de cada um. Aí é a busca intensa que cada um vai dar à sua própria história. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando a mesma no coração dos companheiros sinceros. Seu testemunho espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Então, aqueles 12 não foram escolhidos por acaso. Depois de Jesus, 12 caminhos foram ativados. E cada um desses ativou outros 12 caminhos, que ativaram outros 12. E aí foram surgindo escritos, as escrituras, os testemunhos. Estes que ouviram, conviveram com Jesus, colocaram no papel. João Evangelista é um dos mais importantes. Foi um dos apóstolos de Jesus. Por isto é considerado o evangelho dele um dos mais fiéis, porque ele foi testemunha viva, presente no contexto. Ele conviveu diretamente com Jesus. E era um dos poucos do grupo que sabia ler e escrever. Era jovem. E tudo ele gostava de anotar no final do dia. Vivia todas as emoções, todas as atividades, todos os diálogos, e ao final do dia ele se reservava para fazer as anotações daquilo que o mestre falou. E Jesus estava sintonizado. Se ele estivesse escrevendo demasiadamente fora daquilo que Jesus disse, certamente Jesus o repreenderia e não deixaria ele seguir adiante daquela forma. E se Jesus incentivava ele a exercer esse trabalho, porque Jesus sabia do significado que teria para o futuro. Porque a preocupação de Jesus era sedimentar na consciência do homem, no inconsciente, que aqui chamamos coração, o sentimento do amor, o amor incondicional, o sentimento da justiça, a justiça divina, o sentimento da caridade, a caridade pura.
E João escrevia sobre isto aí. E convivia com todo o grupo. E outros do grupo também escreveram, deixaram anotações, deixaram depoimentos escritos. Ou passaram, como Pedro, para pessoas que podiam escrever. Pedro era analfabeto, mas deixou um legado de informações significativas sobre Jesus. Ele foi o apóstolo mais próximo de Jesus. Então isso tudo foi se multiplicando. As pessoas foram se tornando os livros ativos, vivos de Jesus. As cartas de Jesus para a própria humanidade. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sabedoria da mensagem de Jesus. Por isto que até hoje existem muitas controvérsias, porque a gente tenta com os nossos limitados recursos de percepção e entendimento entender de forma imensa e total a mensagem de Jesus. E os nossos limites, os nossos recursos são insuficientes. É preciso evoluir muito, é preciso muito aprendizado para entender simples, aparentemente simples ensinamentos de Jesus. Por isso que muitas passagens geram polêmicas, que muitas vezes o ser humano ainda não desenvolveu aquela essência que falamos e tenta entender profundamente a mensagem de Jesus. Tenta entender com a sensibilidade de uma vida material difícil e muito complexa, onde a partir daí ele vai tentar comparar com a mensagem e buscar entender, tomando como referência a vida que ele leva, os sentimentos que ele tem, os pensamentos limitados. Aí fica complexo, difícil de entender. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem às controvérsias. Então, para entender os ensinamentos de Jesus, precisamos silenciar, precisamos pensar, aprofundar, mais do que ouvir, entender, mais do que entender, compreender, mais do que compreender, conscientizar do ensinamento imenso, incondicional de Jesus, assim como o amor que ele transmite, incondicional. Se a gente tentar ver nas condições em que estamos de evolução, muitas coisas vamos chamar de acordo com as nossas carências e necessidades. E não vamos alcançar essa mensagem do Cristo.
Amai o próximo como a si mesmo. É amor incondicional. Porque todos que estão em nossas voltas, encarnados e desencarnados, pertencentes ao planeta Terra, são nossos próximos. Tem os próximos, mais próximos, familiares, amigos, os que a gente convive, mas tem também os semelhantes. E todos estes estão contidos no amor ao próximo. Mas muitas vezes entendemos amor ao próximo como amor exclusivamente aos integrantes da família e alguns amigos selecionados por nós como melhores. Aí começamos a controvérsia. E o mendigo da rua, e o estrangeiro que está sofrendo, e este e aquele que é diferente de mim, mas também é semelhante, é ser humano. Quando eu ignoro estes outros, ou seja, quando eu seleciono, eu estou praticando amor ao próximo? Alguns irão dizer, sim, porque os meus parentes, com eles eu tenho um vínculo. Outros dirão, não, é preciso amar a todos, até mesmo esquecer a família. Outros dirão, não, esquecer a família não pode, mas também tem que amar os semelhantes. E aí começa a controvérsia em cima da questão do amor ao próximo. Mas só que o amor que Jesus fala é incondicional. É família, é amigo, é parente, é vizinho, é colega de trabalho, é o pedinte da esquina, é aquele que bate a nossa porta pedindo ajuda, é a prostituta, é aquele que está desviado, que por falhas e falhas caiu no caminho da marginalidade. São todos que estão no contexto de encarnados e desencarnados do planeta Terra, porque todos foram criados por Deus. São todos criaturas de Deus. Todos somos irmãos. Todos estamos de alguma forma próximos. Porque essa proximidade vem a partir da proximidade que temos com o Criador. Ele criou. Agora, uns estão em condições mais equilibradas e outros completamente desequilibrados. Cabendo aos equilibrados encontrar formas de ajudar aos desequilibrados se equilibrarem, ou seja, fraternidade, caridade pura. E tantos outros fatores que geram muitas formas de interpretação, que geram controvérsias. Mas a mensagem de Jesus é uma só. A controvérsia surge exatamente dentro de nós, de cada um de nós. A controvérsia não partiu de Jesus. A mensagem de Jesus é única, pura, limpa, direta, objetiva. Aí a gente tem os nossos interesses, a gente tem as nossas vaidades, a gente tem o nosso orgulho, a gente tem o nosso egoísmo e tenta redirecionar esta mensagem de Jesus para que se encaixe dentro daquilo que a gente acredita e pensa. Aí vamos criando controvérsias, correntes de pensamento, correntes que podem gerar religiões, seitas.
que vai criar divisões dentro do cristianismo. Isto aconteceu e até hoje nós vemos. Nas tantas religiões existentes no planeta, não tem uma só que tenha corrente única de interpretação. Todas elas têm facções, divisões, correntes de interpretações diferentes, cada uma chamando para os seus interesses. Mas o interesse maior do Mestre é o amor incondicional, é a justiça divina, é a caridade pura, é que todos pratiquem isso. Esquecemos desta mensagem para retransformar a mensagem dele e tentar atender aos nossos interesses. Isto não faz despertar nossa essência. A essência, aquela essência divina que o Criador depositou no mais íntimo do nosso ser. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas à humanidade. À medida que você vai despertando novos conhecimentos, você vai despertando o ser divino que tem dentro de você, você vai se tornando naturalmente um legítimo representante de Jesus, uma carta viva de Jesus à humanidade. Mas isso é um processo evolutivo. Isto caminha passo a passo, encarnação a encarnação. Não é algo assim que vai acontecer do dia para a noite, que alguém me escute agora e diga amanhã vou ser diferente. Ótimo, mas amanhã você começa um estágio diferente. Aliás, se assim pensar e praticar, já começou agora no ato de pensar. Mas a mudança mesmo, a transformação no ser autêntico que existe dentro de você, aí é um processo gradativo, é um processo que requer muitos conhecimentos, evolução contínua, que requer muita educação dos sentimentos, que requer muito respeito pelo próximo, respeito que vai se transformar em bondade, bondade que vai se transformar em fraternidade, fraternidade que vai se transformar em caridade, caridade que vai se transformar em caridade pura. Então coloque aí muitas encarnações para esse aprendizado se solidificar em um espírito. Por isto somos eternamente aprendizes. Estamos sempre evoluindo, atingindo degraus melhores, buscando exatamente evoluir, sair de expiação e provas para regeneração, regenerar o espírito. Na era da regeneração, vivenciar muitas idas e vindas, um processo evolutivo constante, onde o amor vai predominar sobre o ódio. E aí, no final de milênios de regeneração, então partir para a perfeição, uma nova era, a era da perfeição.
E depois de milênios, a era da purificação. Somos caminhantes, caminhando sempre buscando esse processo evolutivo, buscando essa conscientização, buscando este amor incondicional, buscando esse equilíbrio de caminhar sempre em direção de Jesus, a partir dos ensinamentos de Jesus e em direção ao Pai Criador, aquele que nos criou. Mas isso tem que ser a partir de cada um, da vontade e da determinação de cada um. Ninguém será levado ao Pai pelas mãos de um anjo, pelas mãos de um santo, pelas mãos de um espírito muito elevado. Não, estes vão ajudar cada um de nós, assim como eles chegarem diante do Pai, utilizando as próprias forças, utilizando a própria vontade, se regenerando, se transformando, fazendo todo um processo de renovação íntima, fazendo uma completa reforma, deixando o primitivismo cada vez mais para trás, as expiações também, as provas também, se regenerando, se qualificando positivamente para então entrar na era da purificação. A vida existencial purificada, espíritos como Jesus é o grande exemplo do governante da Terra. Por isso falamos que ele foi o espírito mais puro que já passou no planeta Terra, o planeta de expiação e provas, até hoje. E quando ele aqui pisou, ele já era um espírito de alta envergadura, um espírito puro. E se ele é um espírito puro, diretamente ligado ao Pai, ele conseguiu, ele também foi criado simples e ignorante. E ele evoluiu. Ele evoluiu como todos nós. Por isto, um dia todos nós seremos anjos. Por isto ele disse: vós sois tão capazes quanto a mim. Quando os apóstolos ficavam admirados. Por isso ele dizia: homens de pouca fé. Que ali ele estava vendo futuro Jesus, agora dentro de um processo evolutivo de milênios, mas espíritos que iriam evoluir. E qual foi o ensinamento dele? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, já serás capaz, num plano terra como este, de transportar uma montanha para outra. Aí a gente pensa que é uma montanha física de terra, altitude. Os nossos problemas não são verdadeiras montanhas? As nossas dores não são montanhas difíceis de enfrentar, de encarar? O nosso sofrimento não são montanhas? Então, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de transportar uma montanha do lugar que está nos atrapalhando, nos impedindo de evoluir para outro, deixar de lado, superar, transpor essa montanha. Mas para isto é preciso fé. E a fé vamos ter que buscar onde? Lembra da essência? Somos criaturas de Deus. Essa essência está dentro de nós. Esses documentos vivos
do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior. A evolução é para todos, em todas as religiões. Até aqueles que não têm religião estão tendo a possibilidade de evoluir. Experimentam o sublime contato do Mestre. Jesus está com todos e para todos. E transformam-se em sua mensagem para os seres humanos. Aqueles que vão evoluindo para o bem, na prática do bem, é a mensagem viva, é a carta ativa de Jesus para a humanidade. A prática do bem. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Aquele que encontrou Jesus, aquele que pratica o bem, aquele que está voltado para o bem, quando ele começa assim a se desenvolver, ele se sente também bem consigo mesmo. E é um bem que conforta, eleva. Então, quando as pessoas se voltam contra ele, por essa mudança de atitude dele, ele está tão próximo ao Mestre que não se envolverá mais nestas contendas. Ele vai, nesse momento exato, silenciar. Mas não é o silêncio da covardia, é o silêncio da prece por aquele irmão que não está conseguindo compreender ele, da prece de amor incondicional por aqueles que o agridem sem nem saberem o porquê. E este que atinge esse ponto, esse patamar, está num processo evolutivo significativo. E a nossa jornada é nesse sentido. É para chegarmos a este ponto e muito mais além. Um dia, todos nós seremos anjos, seremos cartas vivas da mensagem de Jesus para a humanidade, principalmente aqueles que demoram, que estão mais atrás, porque sempre que um evolui, tem aqueles que ficam retardatários, e é para estes que vamos ajudar, que vamos exatamente levar a mensagem e os ensinamentos de Jesus sempre. Ok, meus amigos e amigas, esta é a reflexão que eu estou passando do capítulo 114, as cartas do Cristo, mas peço também a vocês que leiam e reflitam a partir do entendimento, do conhecimento, da compreensão de vocês. Se tiverem dúvidas, perguntem. Se tiverem vontade de saber mais, aprofundem, procurem outros livros. Procurem conversar com pessoas que vocês sintam capacitadas. Entre em constante atividade de evolução. Isso faz parte do processo evolutivo de cada um de nós. Isto faz parte do processo de formação de uma carta viva de Jesus no contexto da humanidade. Você consegue, você tem esse direito. Agora precisa ter a vontade, buscar,
Você consegue, você é capaz, você tem a essência divina dentro de você. Você é criatura de Deus. Você foi criado por Deus. Então, vamos refletir sobre isso aí, colocar o pé na estrada da evolução, caminhando sempre com os ensinamentos de Jesus no coração, com o amor incondicional de Deus, nas ações, seguindo sempre em frente, conscientes e equilibrados. Muita paz, fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Um abraço fluídico, fraterno, deste amigo aqui, José Cordeiro, para cada um de vocês que me escutam neste momento. Durmam bem, muita paz, fiquem com Deus.